Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, bem-vindos a mais um episódio semanal do TechCast, o podcast da Techers, uma consultoria de recrutamento e soluções para RH, tecnologia e para profissionais com deficiência que desejam trabalhar no mercado corporativo. Como sempre, trago uma convidada bastante especial, conheci ela recentemente e eu pensei na hora, não posso deixar de convidar ela para o TechCast, porque ela tem muita coisa interessante para compartilhar com a gente, principalmente sobre recursos humanos. Como você já sabe, já está cansado de saber, vou me autodescrever para aquelas pessoas que não conseguem ver essa minha linda cara que você está vendo. Sou Eduardo Saig, um homem branco, hétero, cis. Estou sentado numa cadeira, num bom e velho clássico estúdio de podcast. Para você que nunca viu nenhum deles, é uma grande sala preta com muitas luzes. Na minha direita tem um televisor laranja, tem um televisor preto com o nosso logo em laranja e branco, escrito Techers. Eu estou vestindo uma camisetinha, a minha clássica camiseta azul, com uma tatuagem azul com listrada, minha tatuagem preta no braço direito, um óculos de grau preto também, cabelinho que já tá precisando dar um grau, eu sei, e uma barba que tá bem feita por enquanto. E agora eu vou passar a bola para ela se autodescrever. Nossa querida convidada, Regiane Herskovich. Muito obrigado, Regi. Eu que te agradeço. Vai ser um prazerzaço receber você aqui. Eu que te agradeço, Edu. Super feliz de estar aqui, muito engajada com esse nosso bate-papo. Gosto muito dessa experiência do podcast que você está me proporcionando. Deixa eu me descrever um pouquinho também, então. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos claros, olhos claros. Eu, em geral, gente, sou muito sorridente. Sou uma pessoa que sorriu bastante. Estou aqui em frente ao Eduardo. Estou usando hoje uma blusa, uma camisa salmão, assim. Eu adoro salmão, rosa, são cores vivas que eu gosto bastante. E estou aqui, super disponível para a gente conversar e ter um bate-papo bem bacana. Eu já revelei qual é a área que ela trabalha, mas e a voz? Poderia ser jornalista, locutora, dubladora, facilmente, Regi. Que bela voz, parabéns. Muito obrigada. Eu ia adorar ser dubladora, viu? Eu acho que é uma profissão, quem sabe no futuro, né? É uma voz marcante, porque ela não é muito forte demais e nem muito suave. Ela é diferente da maioria das vozes, principalmente para mim, que trabalho com recrutamento, e que uma parte significativa do meu trabalho é ouvir as pessoas falarem, né? Verdade. Então, parabéns. Regi, Obrigada. Rapidamente, conta um pouco da tua carreira. Bom, eu trabalho a vida inteira com RH, né? Então, desde o comecinho da minha carreira profissional, eu atuo em RH. Tive uma passagem preliminar com teatro. E eu gosto de contar porque eu acho que isso me dá um jogo de cintura, uma criatividade, uma informalidade que me definem também um pouco como profissional. A minha filha, que tem 13 anos, ela também gosta de teatro. Eu juro... Tá no sangue. Tá no sangue, mas eu juro que eu não influenciei, tá? É um desejo dela, tá fazendo Team Broadway, já fez algumas peças. E eu babo ali na plateia, ouvindo ela e vendo ela. Então, eu sempre trabalhei com RH, eu já trabalhei em empresas nacionais, empresas multinacionais, já trabalhei no segmento de transporte, segmento automotivo, no agronegócio, em bens de consumo. Mais recentemente, os últimos quase 11 anos, na Softs, que é uma empresa fabricante de papel higiênico, fralda, lenços, toda essa parte de cuidado e higiene pessoal, e pertencente a um grande grupo de celulose chileno, que é a CMPC. Muito bom. Regiane, aproveitando essa tua apresentação de tantos e tantos anos atuando com recursos humanos, e eu gosto muito quando eu tenho essa oportunidade de conversar com profissionais como você, que estão há muito tempo no mercado e se mantêm atualizados, né? O que você acha que teremos como tendência para recursos humanos nos próximos 2 anos? Tá bom. Quando eu comecei na minha carreira como headhunter especializado em profissionais de RH, eu sempre perguntava isso de uma maneira mais aberta. Então seria assim: Regiane, quais são as tendências que você vê para a área de recursos humanos? E as pessoas muitas vezes iam muito longe. Então, com o passar do tempo, acho que 2 anos dentro do que a gente tem visto hoje, já é bastante tempo e as coisas mudam bastante. Verdade. Estou imaginando, daquilo que você está vendo hoje, 25 até 27, o que você acha que vai ter realmente de mudanças ou de coisas que vão acontecendo? Porque o mercado de recursos humanos como um todo está bastante mexido, muitas coisas acontecendo.
mas eu quero ouvir de você. Tá bom, vou te falar o que eu acho que é tendência. Só que eu, na minha apresentação, esqueci de mencionar. Então, só para citar algumas empresas que eu trabalhei, que eu acho que é importante, eu trabalhei na Sargummi, que é uma empresa alemã, trabalhei na Mars, trabalhei na Monsanto e agora, recentemente, na Softs. E tudo isso capacita você para responder essa pergunta? Espero Porque que sim. você veio de segmentos diferentes. E geralmente isso vai trazendo um olhar mais abrangente sobre o que está por vir. Sim. Mas assim, eu acho também que o que está por vir, algumas coisas são novas e outras não são. Então, desenvolvimento de liderança continua sendo premente, necessário. Não tem como a gente escapar. Eu acho que a gente precisa esse olhar, talvez de uma forma bem diferente do que a gente tem feito, mas desenvolvimento de liderança é uma tendência. Cultura organizacional continua sendo uma tendência e muitos líderes não entendem que é essa bandeira deles, que eles são embaixadores da cultura e representantes dessa cultura. Então, o RH tem que pegar essa bandeira então, e hastear e incentivar a organização nessa direção, porque cultura é o que torna as organizações o que elas são. É fundamental esse olhar para a cultura. A gente pode discorrer sobre cada uma dessas questões, tá? Acho que outra coisa que é tendência, que pode parecer também, que a gente já falava disso antes, mas a gente não fazia e não faz isso bem, que é o planejamento estratégico de capabilities, de habilidades, de talentos. E aí não estou falando de headcount, né? Porque acho que headcount a gente já planeja. Talvez planeje bem, né? Mas a gente precisa planejar o que a gente tem hoje, esse olhar para o que a gente tem hoje, como a gente desenvolve o que a gente tem hoje e como a gente prepara a organização para o futuro. Então, fazer isso de uma forma melhor. Né? Os famosos upskilling e reskilling. Exato, mas fazer isso com verdade, né? Com vontade de promover o desenvolvimento dentro da organização, para que a organização possa, para que as pessoas na organização possam acompanhar o desenvolvimento ou que elas sejam as que fazem esse desenvolvimento acontecer. E o uso da tecnologia para potencializar o negócio. Não tem... IA está aí, a automatização dos processos, a gente tem que usar, o RH tem que aprender a usar a tecnologia a seu favor. Né? Então, acho que essas são as grandes tendências. Tem um aspecto que eu acho que é tendência de acontecer, não que isso seja positivo, mas que a gente tem que trabalhar, que é cada vez mais uma solidão no ambiente de trabalho. Mas todo mundo está voltando para o presencial, Regiane, por que você está falando de solidão? Mas as nossas práticas estão mais solitárias. A nossa forma de agir está mais solitária. A tecnologia te leva à solidão, né? O mundo híbrido, e não tem como escapar, mesmo que todo mundo volte presencial, a gente tem pessoas trabalhando ao redor do globo, do país, ou pelo menos do estado, e a gente se conecta dessa forma, né? Então, isso faz com que a gente desaprenda a trabalhar de forma colaborativa. Então, eu acho que a gente precisa ter esse olhar e cuidado com o bem-estar e diversidade. E né? você acha que essa questão da solidão, ela está diretamente ligada a toda essa discussão sobre home office ou não necessariamente? Acho que potencializou um pouco, mas não necessariamente. Acho que não necessariamente. Acho que a gente já... Acho que é uma tendência desse nosso mundo mais tecnológico, mais focado em produtividade, que é uma outra tendência que eu acho que também não é nova, que é a gestão da mudança. A gente tem que aprender a fazer gestão de mudança para sobreviver a tanta efervescência, a tanta volatilidade, né, a tanta demanda. E demanda para ser cada vez mais produtivo. Então, isso leva à solidão, né? Isso pode ser muito solitário e muito dolorido, porque, por enquanto, nós somos gregários. Exato. Nós gostamos de estar com os gente, outros, né? Exato. Exatamente. Então, essa solidão, ela é complicada. Né? Regiane, por que o desenvolvimento de liderança é sempre o desafio número 0 de recursos humanos? Entra ano, sai ano, passam-se décadas e continua sendo desafiador. Você que é uma desenvolvedora de líderes, quais são os principais desafios que o RH ele tem? Eu acho que são muitos desafios mesmo, e pioraram.
né? Se antes já era difícil, eu acho que agora piorou. E a gente tem que ter essa consciência de que a gente não tem as melhores soluções. E a gente tem que desenvolver as melhores soluções. Porque senão a gente fica usando... Não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. E usando os recursos tradicionais não resolvem o problema atual. Então, o que eu acho que acontece? São muitas coisas, tá? Em relação ao desenvolvimento. Então, o líder hoje, o líder mais tradicional, ele tem que fazer muito mais coisas do que ele fazia no passado. Né, muito mais. Ele tem que aprender a lidar com diversidade e inclusão, ele tem que pensar no bem-estar do colaborador, ele tem que lidar com change management, para além das atividades rotineiras e que são da área dele. Então, só por isso já é uma questão. Então, isso é uma questão. Eu acho que também a gente tem soluções muito generalizadas, pouco customizadas e que não propiciam a experimentação. Então, são aquelas coisas mais pasteurizadas, assim, que não funcionam para as realidades que são, muitas vezes, diferentes. Né? E viver o aprendizado na prática é muito importante. Né? Então, ter técnicas de simulação, job rotation, que eu acho que as empresas falam disso desde sempre e não fazem nunca. Né? Não fazem job rotation, e é preciso, porque isso faz com que você experimente na prática alguma coisa que você precisa aprender. Quando a gente fala de soft skills também, que hoje todo mundo fala, a gente precisa desenvolver soft skills muito mais que as capacidades técnicas. Sim, é verdade, mas é tão difícil desenvolver soft skills. Demora, esse é o problema, demora. Demora e exige uma sensibilidade que nem todo mundo está tão preparado assim. Então, a gente está falando de resolução de problema, de senso crítico, bom senso, inteligência emocional, empatia, comunicação eficaz, né? Tudo isso não é tão simples assim. E eu acho que tem uma vantagem quando a gente pensa em diversidade e inclusão, quando a gente fala de sermos uma empresa genuinamente inclusiva e pensar em letramento, tudo isso pode ajudar o desenvolvimento dos soft skills. Eu acho que isso acelera. Acelera, né? Então, lançar mão disso para ajudar em soft skills. E o líder ter essa consciência, né? Acho que uma outra coisa que é importante em desenvolvimento RH caminhar, comunicar claramente para onde a gente está indo e aonde a gente quer chegar. Também pode parecer clichê isso, mas é fundamental, porque aí as pessoas falam, é por aí que eu vou. Acho que uma outra coisa que é um problema no desenvolvimento, pode me interromper a qualquer hora. Pode ir, que você tá indo super bem. Tá bom. Eu tenho aqui só um ponto que eu quero refletir com você, mas vai, pode ir, eu tranquilo. Acho que uma outra questão é a questão de feedback. Né? Então, o líder, ele não recebe, muitas vezes, o feedback que ele precisa receber. E aí ele não sabe para onde ir. Ele pensa que está tudo bem, ou ele fica perdido, ou é um feedback que não foi tão claro, e aí ele não fala assim, ixi, onde eu tenho que ir agora? Não é porque ele é líder que ele sabe tudo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Né? E eu acho que ele não recebe bons feedbacks porque as pessoas não sabem dar bons feedbacks. E é engraçado você falar sobre feedback, porque é um dos temas que a gente mais vê, principalmente no LinkedIn, e é o tema que quase todo mundo hoje que trabalha no mercado corporativo, já nos primeiros passos de uma liderança, ele vai falar feedback sanduíche. Uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa boa. É isso, não é? Não é assim. Não é assim. E você fica... Às vezes teu líder te dá um feedback, você fica olhando, você fala assim... eu tenho que entender que isso é um presente, que tá tudo bem, mas não entendi nada. Ou não tem a ver comigo. Exatamente. Né? É um presente que eu não gosto. É um presente que eu não gosto. Que eu não preciso, que eu não quero. E eu acho que feedback tem que ser contínuo. Né? Não dá para ser... Eu acho. A gente fala disso, né? Mas a gente não faz. A gente tem dificuldade, então a gente escolhe os momentos formais para dar feedback, não se prepara para esses momentos formais como deveria e não ajuda, né, no desenvolvimento. Então, são vários aspectos. Os treinamentos serem muito generalizados, não serem focados, a gente não lança mão de coisas mais entretenimento para que o treinamento seja agradável, né? E acho, Edu, que tem um aspecto muito importante. As empresas, o que elas falam? Que a gente tem que ter um ambiente de confiança, as pessoas sintam que elas podem errar. E, na grande maioria das vezes... É o contrário disso. É muito ao contrário. Você não pode errar. Todo mundo tem medo de errar.
a relação não é tão de confiança assim e o medo do erro é muito grande. E como é que você aprende? Desde criancinha, como é que a gente aprende? Como é que a gente fala que a gente tem que educar nossos filhos? Dando oportunidade deles errarem. Quando você vai andando, você cai, né? E é assim que você aprende como é que você evita cair, né? Se você não ensina com os erros, se você não ensina com os erros e não aprende com os erros, o teu aprendizado fica muito superficial. E as empresas não têm esse ambiente. E acho que, para finalizar essa resposta longa, as empresas querem soluções de curto prazo e resultados imediatos. E aprendizado, desenvolvimento tem que ser sustentável, tem que ser de longo prazo. A gente fala do long life learning, né? A gente tem que aprender continuadamente, pequenas micro certificações ao longo da carreira toda, que você vai se aprimorando, se desenvolvendo, e com essa possibilidade de eventualmente errar, né, para ser sustentável. Mas as empresas não têm tempo para isso. Desculpa não esquecer. A gente está cansado, fadiga, exaustão, estresse, ter que tomar decisão o tempo todo. Então, isso você não tem tempo para se autodesenvolver, ou se desenvolver com a ajuda do outro também, nem o líder, nem o colaborador. E também a fadiga faz com que você não aprenda. Exato, você está cansado. Você está cansado, como é que você aprende? Né? Exato. Seria muito estranho se fosse uma resposta curta, né? Muito estranho. Sobre liderança, Regiane, eu acho que a liderança do Brasil, generalizando, né, ela ainda está em desenvolvimento. E ela não está em pé de igualdade quando a gente compara com os outros países. E eu acho que existe uma questão da língua assim, uma questão de letramento e de educação. E é muito curioso você falar sobre feedback e sobre desenvolvimento de liderança, porque eu estou lendo um livro chamado Empatia Assertiva, que o nome da autora é Kim alguma coisa, eu esqueci o nome dela, que ela foi executiva de várias empresas, entre elas o Google e da Apple. E ela traz neste livro uma proposta muito interessante de cultura de feedback. Que claramente quem lê e tentar colocar no Brasil corre um grande risco de tomar processos por assédio moral em tempos de NR01, né? E aí por que eu trago esse assunto pra gente? Porque uma parte significativa das informações arcaicas que nós temos vem de fora. E não funciona no Brasil. Verdade. Por questões culturais que nós temos e porque o nosso ambiente corporativo ele é um ambiente diferente do americano e do europeu. Sim. E é muito engraçado que uma parte significativa desses livros que a gente adora, livros de gestão que vem de fora, são de executivos. E no Brasil, uma parte da gestão ainda é feita pelo RH. E os executivos, os chefes, os líderes, não leem esses livros. Então você acaba sendo um telefone sem fio de um conceito que tem grandes chances de dar errado. Verdade, total. É o famoso para inglês ver. É o que a gente estava conversando antes das câmeras estarem ligadas, entende? Então é necessário com que, na minha visão, uma parte da liderança brasileira ela se capacite por si próprio. Você tem toda a razão, Edu, toda a razão. Porque a liderança delega ao RH, assim Exato. como a gente delega aos pais, aos professores e tal, a gente delega a educação, né? Exato. A formação, o desenvolvimento. E tá bom, a RH pode assumir, a gente estava falando disso. Então vamos. Exato. Né? Exato. Vamos deixar claro. Só para você que está vendo a gente aqui, pense comigo e com ela. Se a gente entende que uma parte significativa dos líderes das empresas querem colocar a responsabilidade da gestão das suas equipes sobre um terceiro, que normalmente vai ser a área de recursos humanos, por que não? Por que a gente não pensa nisso? É verdade. Então, se o líder quer delegar ao RH a Beleza. tomada de decisão, o entendimento, vamos lá, vamos embora. Vamos lá. Né? Porque eu acho assim, é um extremo e pode ser uma loucura, mas é uma tentativa de sair desse platô que a gente tem. Pois é, porque não é nem uma coisa nem outra. Né? E fica essa lamúria o tempo todo. Fica uma né? forçação de barra. Que na grande maioria das vezes, ela é muito mais forte nas empresas multinacionais que funcionam no mundo inteiro de um jeito e no Brasil funciona diferente. Como eu já reportei para muitos chefes, principalmente ingleses, eles sempre vêm com a mesma frase. Lá vem vocês, latinos, falar que no Brasil as coisas são diferentes. São diferentes. São diferentes. E eu te diria, Edu,
que quando ele chama a gente de latino, quando você trabalha numa empresa latina, lá vem vocês brasileiros. Porque a gente fala português. Exato, porque a gente fala português. A gente está ilhado. A gente estava falando, né, que a Fernanda Torres, que agora está sendo tão ovacionada, ela falou isso. Nós somos praticamente um continente ilhado. Ilhado numa língua que nos define como seres humanos, porque a linguagem é que faz a gente... o ser humano ser distinto de todos os outros animais. E a nossa língua-mãe é diferente de todos os países que nos cercam. Exato. E a gente é muito diferente. Então, as coisas aqui, a gente é visto como a gente tem que sempre ficar se explicando, né? É complexo isso. Exato. Mas então vamos assumir que o RH pode dar um jeito nisso. Exato. E assumir o protagonismo dessas questões, né? Porque, obviamente, a gente está indo para uma reflexão extrema. Mas não é o que todos os líderes querem. E é muito pouco tentado. Eu não me lembro de ver uma empresa onde a gestão das pessoas, de fato, é responsabilidade do RH. Não. Existe, sim, um movimento já de muitos, muitos anos do desenvolvimento da liderança nesse sentido. Uhum. Que, claramente, é um desafio que ele nunca vai ser suprido. Uhum. Então, ele nunca vai sair de ser o desafio número 1. Entra ano, sai ano, Gartner, a Gallup, McKinsey, sempre fazem as mesmas pesquisas, que são sempre muito interessantes. Quais são as principais prioridades dos CRHOs para o próximo ano? Eu sempre leio do número 2 para baixo, porque o número 1 eu sei qual vai ser desenvolvimento de liderança. É verdade. Então não é um desafio, é uma realidade. É um must. Exato. Né? Uhum. E talvez a gente... É uma realidade, é uma necessidade, e que a gente lança a mão das mesmas soluções, e aí a gente é menos eficiente, né? E isso que você falou é uma verdade. O líder, ele não assume essa responsabilidade. Ele não assume. Mas talvez, sabe, ele não assume porque ele nem sabe exatamente como fazer isso. Pois é. Né? Pois é. Então, assim, a gente acaba vivendo uma situação que ela vai se replicando ano após ano, empresa após empresa, e acaba sendo um desperdício de vários recursos que as empresas têm, e o problema ele não é solucionado. Uhum. Aonde nós temos as empresas que têm uma liderança desenvolvida são as empresas que já nasceram com este olhar. É verdade. Então, esse talvez é um outro problema sobre o desenvolvimento da liderança. A gente acaba vendo uma série de novas propostas de gestão surgindo, sendo que a gente nem conseguiu implantar aquela proposta que surgiu há 10 anos atrás. E aí você imagina, né, com o uso de inteligência artificial, com análises mais preditivas e tudo mais, os líderes ficam absolutamente perdidos. Exato, né? Exato. Eu acho que a IA, sob uma certa perspectiva, ela até pode ajudar nesse ponto. Porque ela vai trazer fatos e dados, evidências numéricas, que talvez os líderes mais pragmáticos ou aqueles mais resistentes, que a gente sabe que existe, talvez eles comecem a entender que é necessário ter uma mudança. Talvez facilite, né? Porque a análise já vai estar ali, né? Exato. Não vai precisar ser feita. E é uma análise que ela não tem a influência necessária de uma pessoa. Uhum. Porque tem muito líder com esse comportamento pragmático que ele se justifica dizendo, eu não confio nessas informações. Sempre. A maioria dos líderes faz isso. Você apresenta um trabalho. Não, mas essas informações, olha, eu acho que elas estão equivocadas. Sempre essa é a muleta para que a gente não avance com determinada coisa que é mais disruptiva. E você não pode fazer isso com inteligência artificial. É verdade. Boa, eu não tinha pensado nisso, é verdade. Esse é um super avanço. Então talvez a gente passe a ter uma discussão diferente do que a gente tem hoje em dia, uma base por conta da inteligência artificial e outra é porque a liderança ela vai precisar, de uma maneira muito objetiva, se adequar a esse novo cenário, senão ela vai ser substituída. Vai ser substituída, é verdade. Tem que se adequar, assim como o RH tem que se adaptar rapidamente ao novo, a liderança a liderança de uma forma geral, né? Tem que fazer essa adaptação com muita rapidez também, aprender a lidar nesse cenário que é tão complexo, de tantas demandas, né? Regiane, quando a gente para pensar na tua carreira, está sendo uma carreira vitoriosa, sempre ascendente. Quais são as dicas que você dá para os profissionais de recursos humanos que estão começando agora? Quais habilidades, quais experiências você acha que eles têm que ter para conseguir ter uma carreira sempre ascendente, estar sempre
à frente dos seus colegas e principalmente sempre sendo visto pelo mercado como uma das referências. E aí, obviamente, tem muita coisa que você passou que vai ser impossível passar. É por isso que o termo de modelagem profissional ela é utilizada até um certo nível. Mas o que você acha que hoje seria interessante, importante para aqueles profissionais de recursos humanos crescerem na sua carreira e chegarem até os postos mais altos? Bom, acho que, primeiro de tudo, aprendizado contínuo. Pode parecer também... Mas, assim, eu fiz muito isso na minha trajetória. Quando eu comecei, eu olhava assim e falava assim, gente, não sei nada disso, o que eu faço agora? E eu vou estudar. Eu vou estudar, vou conversar com quem sabe, fui atrás de informação. Então, eu sempre fui muito curiosa e sempre busquei, assim, estudar muito. Eu comigo mesma para aprender determinadas coisas que eu não sabia. Eu lembro quando eu entrei na Mars, por exemplo, que eu já tinha uma carreira de muitos anos, mas eu me deparei com coisas ali. Por exemplo, eu não conhecia as competências Lominger. E aí eu falei assim, todo mundo que acha... é isso? O que é isso? E todo mundo acha que eram 67, né, competências que a Mars lançava à mão para... eram as competências que ela acreditava que eram importantes que seus colaboradores e sua liderança tivessem. Eu falava assim, eu não conheço, eu não sei o que é... Porque dentro do Lominger você tinha assim, o que potencializava e o que poderia ser detrator dessas competências, né? E eu não conhecia nada disso. E quando eu cheguei, as pessoas falaram, ela já sabe tudo de Lominger. Falei, calma, então eu vou estudar. Aí passei finais de semana estudando, escrevendo, não sei o quê. Depois eu estava dominando as competências, podia dar aula sobre as competências. Então eu acho que estudar, conhecer, se aprofundar, não ficar no superficial é muito importante. A pessoa pode falar, Regiane, eu não gosto. Bom, então talvez você não vai conseguir... Você vai chegar ali talvez até um nível mais... Até um determinado nível, né? No máximo um tático ali. Um tático. Mas quem quer evoluir tem que estudar, tem que se aperfeiçoar, tem que fazer treinamento, tem que conversar com pessoas que saibam aquilo que você não sabe e aprender e perguntar. Acho que uma coisa que eu fiz menos e que eu recomendo para quem está começando é networking. Olha, eu sei que todo mundo fala isso, acho que talvez todo mundo que vem aqui fale sobre isso, mas é tão necessário. É muito necessário. É tão fundamental você preservar as relações, construir. E networking é troca, né? É uma troca. Você abre teu espaço, o outro abre também. E a gente vai juntos construindo um relacionamento que é super importante quando você precisa de alguma dica, quando você precisa ter referência de alguma coisa que você nunca fez, quando você está num momento que não é tão bom assim, como todo mundo passa, num momento vibrante, ter os seus apoiadores. Então, networking é tudo. E quando você é mais jovem, você talvez não valorize tanto essa necessidade. Então, não valoriza no momento que é mais fácil de fazer. Que é mais fácil de fazer, que é muito fácil de fazer. Então, é uma super recomendação. E vai aprender a fazer. Tem livro que fala sobre networking, tem podcast. Uma série de coisas, tem uma série de coisas. Uma série de coisas, então é muito importante. E abre as suas portas para quem está te procurando, né? Isso é o início do networking. Abre as suas portas, né? Então isso eu acho que é fundamental. E cuidar da marca pessoal, porque essa é uma outra coisa que eu acho que eu fiz não tão bem, talvez. Foi melhorando ao longo do tempo, porque... na minha geração, pelo menos, e que acho que você fez isso também, Edu, a gente sempre se jogou de cabeça nos negócios, na empresa. A empresa deseja isso, então eu vou. Eu vou, e eu faço, e eu me dou, né? A empresa dava um mínimo de direcionamento para a nossa carreira, né? Faça isso. E você ia, mas eu acho que tem que fazer isso, tem que continuar fazendo isso, não estou achando que não tem que fazer isso mais, mas com visão crítica e falando o quanto que eu estou aprendendo, o quanto isso é importante para mim, o quanto o mercado vai ver isso, como é que eu divulgo isso para o mercado também, porque você é a sua marca pessoal, você é a sua pequena empresa, o seu grande negócio. Então, essa é uma dica que eu acho muito importante ser construída desde sempre. Sem arrogância, sem querer ficar só... aparecer fazendo em rede VTzinho, social, não é isso, né? Mas é cuidar
com sabedoria do conhecimento que você vai acumulando. Perfeito. Eu acho que networking e a marca pessoal, para nós brasileiros, são temas que estão em desenvolvimento ainda. Quando a gente começou lá na nossa carreira, eu não sei você, mas eu escutei muitas vezes, deixe que o seu trabalho fale por você. Toda vez, toda vez. Só que a realidade era diferente. Você não tinha o LinkedIn, que hoje em dia, por exemplo, as pessoas se autopromovem o tempo inteiro. Então, não é que você precise se autopromover tanto quanto fazem, mas é importante você ter esse olhar de que nem sempre as pessoas vão olhar para você. Exato. Existem tantas informações, por exemplo, eu que trabalho com recrutamento, eu tenho um olhar crítico de 10 anos fazendo a mesma coisa. Então, muitas vezes, eu enxergo um certo perfil no LinkedIn que ele é muito pobre em termos de preenchimento, mas eu consigo fazer uma leitura crítica do tipo, talvez essa pessoa tenha o perfil que o meu cliente deseja. Mas quantos Eduardos tem por aí? Exatamente. Muito poucos. Muito poucos. Então, a questão de construir relacionamento, eu acho que ela vem se tornando cada vez mais importante. Como você falou, a gente tem excelentes livros sobre isso, treinamento, metodologia, mas no Brasil eu tenho uma percepção de que muitas pessoas ainda têm essa opinião do tipo, eu não quero me expor, eu não quero me vender demais. Tenho receio de parecer incomodar. interesseiro, de incomodar. E o que eu sempre digo, Regiane, o seu melhor amigo um dia foi um desconhecido. Exato, exato. E assim, não é todo mundo que você vai ter intimidade. Ter uma rede boa de contatos não quer dizer que você vai compartilhar tudo da sua vida. Não. Eventualmente com outro Eventualmente, você vai. sim. Né? Cara, é o que eu falo. Eu devo ter entrevistado mais ou menos 7.000 pessoas de recursos humanos, a maioria em São Paulo, nos últimos 10 anos. Eventualmente, muitos deles se tornaram próximos e alguns apenas se tornaram amigos. Sim. Cara, de 7.000, talvez se eu tiver 15 pessoas desses 7 que são muito próximas a mim, que eu conheci de mercado, é muito. Claro. Porque é o processo natural. Porque é um processo longo, porque as nossas agendas são corridas. Lógico. Mas independentemente disso, existe uma segunda camada que eu conheço que não são de amigos, mas são pessoas da minha confiança. E que você pode consultar, E vice-versa. Perguntar. Exato. Edu, tô com esse desafio. Você já viu? Você consegue fazer alguma coisa por mim? Exatamente. A mesma coisa, Regi, tô com isso e isso. Você consegue? É assim que funciona. E aí você vai estreitando ou não. E tá tudo bem. Claro. E Edu, esse é o contraponto da solidão que eu mencionei. Exato. Né? Porque o nosso mundo ele vai ficar mais solitário, embora mais populoso, mas essa rede que você cria, ela é o contraponto, né? É ir além da conexão, né? Ir além da conexão. E há um trabalho que é feito pelos seres humanos desde que mundo é mundo e que, muito bem pontuado por você, talvez ele acabe ficando mais difícil. Ou seja, eu tenho acesso à Regiane, mas eu não tenho um contato com ela. Isso. Eu não tenho nenhum tipo de influência ou conexão eu não emocional, conheço. Exatamente. Né? Exatamente. E eu acho que isso, no Brasil, ele ainda está em desenvolvimento. Por uma série de outras questões. É um tema que as pessoas se envergonham um pouco. E tem empresa também que não gosta de colaborador que se expõe em LinkedIn, por exemplo, né? Então as pessoas fazem isso com um certo cuidado. Eu acho que isso tem melhorado, né? E as pessoas também têm melhorado em termos de exposição, porque às vezes tem umas exposições desnecessárias, né? Exato. Mas lá fora, isso é muito melhor resolvido já. Exatamente, é muito mais fácil. Ano passado a gente recebeu aqui o Eduardo Giansante, brasileiro, que está radicado nos Estados Unidos há muitos anos, e ele falou que lá a questão do networking ele é extremamente facilitado e ele acaba fomentando o mercado de uma maneira muito mais fácil. Claro. E aí, por exemplo, ele trouxe um exemplo muito simples. Ele veio para cá metade do ano passado. Ele estava tentando fazer um jantar com algumas pessoas do Brasil e muitas delas não entendiam por que elas estavam sendo chamadas para esse jantar profissional, porque no Brasil isso não acontece. E eu falei, cara, é verdade. Você vai ter uma dificuldade muito grande, principalmente com mulheres, porque elas têm medo de ser um assédio, de ser alguma coisa, e infelizmente é uma característica da nossa cultura. É verdade, são coisas que a gente está aprendendo ainda. Estamos aprendendo. Ele é brasileiro. Ele é brasileiro. Mas ele já está tão
do tempo numa Que pra ele, outra cultura. exatamente, que para ele é não natural. Né? Verdade. Sobre marca pessoal, eu acho que é um avanço dessa questão da rede de relacionamentos. Acho que estamos aprendendo todos. Uhum. Para mim, o grande ponto é o limiar entre aquilo que você deve expor ou não. Sim, tem que ter bom senso, Tem né? que ter um bom senso que não é senso comum. Então a gente acaba vendo muitas coisas, principalmente no LinkedIn, e o LinkedIn ele acaba sendo ainda hoje a rede social mais confiável. Uhum. Eu acho que vai continuar sempre sendo assim, porque os interesses dos perfis que estão lá são interesses. Tem algumas pessoas que estão deturpando um pouco, né? Elas tentam, É. mas elas acabam muito mais sendo a exceção do que a regra, né? Uhum. E o LinkedIn, para ele acompanhar as novas gerações, ele está permitindo algumas coisas que antes ele não permitia, né? Mas o investimento na marca pessoal, eu acho que no Brasil está em desenvolvimento de uma maneira interessante e eu acho que casa muito com carreira. Sim. Porque é uma prova cabal de que a carreira hoje está na mão das pessoas. Isso. A carreira está na mão das pessoas. E cada vez mais você vai vender o seu produto. Exato, que é você, que é suas você, habilidades. Para as empresas, para as organizações, para as pessoas, para serviço e tudo mais. Então, tem tudo a ver com carreira. Tudo Exatamente. a ver, né? E eu acho que uma outra coisa que eu gostaria também de falar, como talvez um conselho, que eu aprendi isso também com uma pessoa que trabalhou comigo, e quando eu entrei na Mars também, foi na Mars isso, era um par meu, hoje ele é VP de Supply Chain, tá na Europa, tudo, eu não lembro agora a empresa que ele já trabalhou em grandes empresas, tá super bem na carreira, e ele falou assim, quando eu entrei lá, a gente era par na ocasião, e ele falou assim, olha, construa o relacionamento com seus pares. Seus pares vão te levar para cima, mas também podem te levar para baixo, porque a tua liderança muda, a tua equipe muda, mas teus pares são as tuas raízes. E eu achei aquilo tão interessante, muito sábio, e achei interessante e usei isso para mim como um aprendizado. É claro que a gente vai evoluindo isso, né? E a gente vai melhorando, mas eu acho que você entender que sem ter medo de ter conflito, porque você... E é natural. É natural, não tem jeito, você tem que discutir, você tem que colocar as suas opiniões, você tem que persuadir, mas costurar muito bem os teus relacionamentos interpessoais com os teus pares dentro das organizações. Isso é muito importante, muito importante. Até porque, de uma maneira prática, né, Regiane, você vai ter um líder, você vai poder ter vários. Exato. Então, sei lá, é muito mais inteligente você ter várias pessoas falando bem de você do que uma só que fala mais ou menos. Exato. Do ponto de vista prático, inteligente, né? É inteligente. É inteligente. Do ponto de vista prático, é inteligente. Regiane, você passou por diversos segmentos. Qual foi o segmento mais desafiador dos vários que você passou e por quê? Olha, todos são desafiadores. Quando você trabalha com um segmento automotivo, tem uma necessidade de você ser exímio em qualidade e fazer gestão de sistemas de qualidade com uma primazia assim que é impressionante, e você tem as montadoras que são muito... Quando você não está dentro da montadora, quando você é um fornecedor, é extenuante essa atividade. Mas é prazerosa também, porque você aprende muito. O agronegócio é incrível, é dinâmico, é grandioso. É muito grande, você trabalha com muita gente, é muito bacana. E bens de consumo, que é talvez onde eu tenha mais experiência, é muito legal. É muito desafiador, você tem que conhecer muitas coisas, a dinâmica do negócio é muito rápida, né? E você tem que se reinventar o tempo todo, né? Então, são segmentos que oferecem desafios diferentes para o RH ou são, em linhas gerais, os mesmos? Não oferecem desafios diferentes, né? Porque você tem que, talvez, no bens de consumo, aquilo que eu falei, que tudo é para ontem e que você tem menos espaço para... muito foco em produtividade, não sei o que, talvez onde isso é mais intenso, pelo menos na minha vivência, onde isso é mais intenso. Então, a tua habilidade para ser multitask, para ter soluções rápidas, para gerenciar bem o estresse, pressão,
tem que ser bem desenvolvida. E a RH, então, tem um papel muito importante nesse tipo de negócio, né? Mas olha, eu acho que o papel do RH, mesmo mudando os segmentos, tem pilares que são muito parecidos em todos eles, assim, né? O nosso papel estratégico é muito importante em todos esses negócios, assim, né? Eu não atuei ainda em serviços, por exemplo. Eu acho que deve ser muito emocionante, porque quando você pensa em serviços, qual que é a matéria-prima principal? São as pessoas. Exato. Então, uma empresa de serviço, ela tem que ser genuinamente interessada em pessoas e que as pessoas sejam o principal mola propulsora. Então, deve ser muito legal atuar como RH numa empresa de serviço, né? Você trouxe um termo que é um termo bastante conhecido, debatido. Eu quero saber a tua visão. O que é um RH estratégico? Pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta de $1 milhão. RH estratégico é complexo, porque eu vou te dar a resposta técnica, Perfeito. mas também aquilo que eu acredito, tá? Não que o técnico não seja, né? Então, um RH estratégico é um RH que entende muito bem o negócio, sabe qual que é o business plan daquela empresa, ao contrário, participa da construção do business plan, então entende a estratégia, a missão, os objetivos e alinha as metas, os objetivos, as iniciativas de RH para convergir com esse objetivo da organização. Comunica super bem isso, qual que é a estratégia de RH para a organização e faz todo mundo caminhar nesse sentido. É um RH que faz aquilo que eu mencionei, né, que faz planejamento estratégico das habilidades, então observa, faz análise do que a gente tem hoje, do que está faltando e faz as iniciativas para preencher essa lacuna, né? Desenvolve liderança para o futuro, para o crescimento da organização, para a rentabilidade, etc. Esse é o RH estratégico. Agora, eu acho que o RH estratégico, para valer, quando ele é realmente indispensável, sabe? Quando você tem um RH que... RH é chamado para sentar na mesa hoje, é muito difícil numa organização que o RH não seja chamado para sentar na mesa para tomada de decisão. Mas isso está escrito que é assim. Uhum. Quando o RH realmente... não dá para tomar essa decisão enquanto a Regiane não estiver aqui, enquanto alguém da equipe dela não estiver aqui. Esse RH, ele virou estratégico, porque ele é fundamental para o negócio avançar e para ter sempre esse viés de pessoas na tomada de decisão. Então, eu vejo o RH estratégico assim. E acho que tem uma outra questão, que o RH é estratégico também, quando a gente está falando muito de soft skills e como o RH é o principal embaixador de falar como soft skills é importante e tal, mas o RH tem que lançar a mão das soft skills. Se a gente fica preocupado só em fazer tudo isso que eu acabei de mencionar, tecnicamente, fazer, implementar e comunicar e dividir com a organização, e esquece que a gente precisa ter uma sensibilidade humana que só a gente deveria ter mais forte dentro da organização. Lançar a mão disso para fazer a leitura de cenário e aí, para além da IA, porque o RH estratégico, esqueci de mencionar, ele tem que fazer bom uso da tecnologia. Com certeza. Usar a tecnologia, usar a automação a seu serviço, a seu favor, nas questões operacionais e nas questões estratégicas também. Mas o RH estratégico, ele tem que ter a sensibilidade de falar, acho que a gente está com um problema ali, eu estou detectando isso, vou lançar a mão da tecnologia para ter uma resposta mais refinada sobre isso, ou a tecnologia me trouxe a informação, vamos investigar isso melhor, porque senão a gente fica igual a todas as outras áreas, né? A gente não tem esse olhar mais crítico e sensível e empático e de bom senso e que propõe soluções para a organização. A gente ficou tão preocupado em usar do talent analytics que a gente perdeu a sensibilidade humana que faz a diferença no RH. Então, outro dia eu tive depoimento de uma diretora, que é minha par, né, uma diretora de marketing, falou assim, a Regiane esteve sempre presente em todas as etapas do meu desenvolvimento. Isso, para mim, eu colaborei com a vida dela como profissional e como pessoa, né? Sim. Então, essa sensibilidade humana que eu acho que a gente precisa lançar mão. Senão eu sou um CFO.
né? E eu quero ser um CHRO. Você trouxe uma situação que ainda é um desafio muito grande, que é um desafio prático, um desafio que quando eu comecei nesse mercado há 10 anos atrás era uma realidade, e eu concordo com você que vem mudando, que é a presença do RH nos principais eventos de decisões estratégicas, né? Mas ainda é muito comum o RH não ser reconhecido como importante, principalmente em face dos seus pares financeiros, né? Com a tua experiência, Regiane, que dicas que você dá para aqueles líderes de RH que entendem que a empresa não os enxerga como deveria? Não é fácil, porque se a empresa... ele pode ajudar a fazer a empresa enxergar, e vai ter organização que não vai enxergar por mais que ele faça, e aí talvez ele realmente tenha que... Se ele quer uma abordagem diferente, ele vai ter que fazer as buscas dele, né? Mas eu acho que tem alguns aspectos que facilitam mudar isso. Primeiro, entender do negócio, né? Então tem que entender mesmo do negócio, porque as outras áreas entendem, né? Então, se a gente não entende, a gente fica dando opiniões menos assertivas. Então, tem que entender, não precisa entender do financeiro como um CFO, não precisa entender de marketing como a pessoa de marketing, não precisa entender de operações como o cara de operação, mas você precisa entender do negócio. Entender para onde o negócio está indo, entender o que dificulta o negócio, o que facilita, ter essa visão ampla, assim, em perspectiva, né? Então, isso é muito importante. Quando perceber também que, olha, estão fazendo uma atividade ali em paralelo ali, não estão me consultando, e isso pode prejudicar as políticas e as práticas relacionadas à pessoa, vai atrás, se posiciona e fala, não vai funcionar assim, né? E mostra por que não vai funcionar. Pode ser que você seja vencido e não consiga persuadir, mas você se mostrou e falou e deu orientação técnica que a RH deveria ter dado naquela ocasião, técnica ou de soft skills também. Acho que essas questões são muito importantes, assim, e não falar só amém, né? Que é talvez o lugar mais difícil para RH. Porque o business partner, ele é amado pelo seu cliente quando ele vai junto e que ele materializa as ideias do seu cliente ali. Ele é amado, ele é idolatrado. Mesmo que sejam ideias absurdas. Mesmo que sejam ideias absurdas. E aí, você cai nesse canto da sereia. Você não quer... Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer... Ai, ele tá me falando que eu sou o melhor business partner que ele já teve. Que máximo, como é que eu vou contrariar? Então, ter a coragem para desafiar o status quo. Ter a coragem para falar para o CEO quando alguma coisa que ele está fazendo pode não estar sendo boa e vai prejudicar ele. Dá para fazer isso o tempo todo? Não. Mas de vez em quando tem que fazer um pouquinho. Não na frente de todo mundo. Uma outra dica, não vai fazer isso na frente de todo mundo. Nem com o diretor que você dá suporte, nem com o seu CEO. Chama para uma conversa, mostra, dá sugestões para fazer diferente. E isso vai fazer com que as pessoas te respeitem, né? Vai fazer com que eu fale, olha, está me ajudando nisso daqui. Eu posso transformar a organização, né? Com essas dicas que ela está me dando ou que ele está me dando, né? Reflexões poderosas que você trouxe. E uma delas me chama muito a atenção. Existe um comportamento entre os seus colegas, não é generalizado, mas ele é bastante presente. Que eu digo que é o RH salvador. Ele quer salvar aquela empresa de um mal comportamental e que ele é a pessoa que vai salvar a empresa. Verdade. E que na maioria das vezes isso não funciona. E este profissional está perdendo o seu tempo, um tempo de vida, tentando mudar uma cultura que ele não vai mudar. Não. E ele tem que... Se ele perceber isso estiver fazendo mal para ele, se não estiver fazendo mal, é uma escolha também, né? É uma escolha. Mas se estiver fazendo mal, tem que tomar decisões, né? E uma delas é, de fato, você começar a buscar novos desafios, porque naquele lugar, aquilo que você acredita como uma melhor prática de recursos humanos não vai funcionar. Não vai acontecer. E, sabe, Edu, eu acho que não existe organização perfeita, né? A gente tem propósitos e valores super bem desenhados, etc. E a gente comete equívocos, né? A gente erra, RH erra, o CEO erra, as organizações, de uma forma geral, erram. Mas
a organização tem que estar mais alinhada possível com aquilo que você acredita para poder desempenhar o seu melhor, né? Se tiver muito desalinhado, vai chover no molhado, você vai ficar batendo ali e só vai sofrer no final, né? Exatamente. No final ou no caminho. Exato. Se fosse só no final, mas você sofre o caminho inteiro, né? Acaba funcionando como uma panela de pressão. É. E muitas vezes tem muitos colegas seus que acabam tendo confiança já no ciclo final. Putz, deveria ter saído mais cedo, ou não deveria ter continuado. E isso acaba trazendo consequências que muitas vezes eles não vão conseguir mudar. Porque o tempo tá aí, né? O tempo passa. Claro. Né? Exato. Regiane, estamos caminhando para o nosso final, mas eu não posso deixar de te perguntar algumas coisas. Entre elas seu maior ou os projetos de carreira que você mais se orgulha. E por que eu sempre faço essa pergunta para os profissionais que têm mais experiência? Para ajudar as pessoas que estão vendo a gente e que estão nos ouvindo a entender que recursos humanos é muita coisa. Né? É muito além daquilo que a maioria das pessoas entende. Então, você pode compartilhar com a gente alguns projetos que você mais se orgulha, trazendo detalhes aonde foi, como foi. Tá. Eu acho que eu vou compartilhar agora meus mais recentes, dos últimos 10 anos. Ótimo. Porque a Softs, né, que é uma empresa incrível, que cresceu imensamente. Eu entrei há 10 anos, quase 11 anos atrás lá, e era uma empresa com 6% de market share em papel higiênico, e hoje é líder em papel higiênico. Era uma empresa que tinha menos de 2% de market share em fralda, e hoje é a terceira marca de fralda no país, e no mainstreaming a primeira. Então, assim, é uma empresa que cresceu muito e eu acompanhei toda essa transformação. E eu tenho certeza que essa transformação só foi possível porque o RH atuou de maneira muito contundente para que essa transformação passasse a acontecer. Ela tem uma origem em celulose, então uma origem industrial, uma origem que valoriza muito as questões operacionais e de qualidade, de fábrica, e tinha um olhar muito menor para o consumidor, como uma empresa de bens de consumo. Então, toda essa transformação de uma empresa de B2B para uma empresa de bens de consumo, o RH foi eu acho que um dos grandes protagonistas dessa transformação. E uma empresa, e toda essa transformação cultural. Então, a cultura que a gente desenhou, que empresa que a gente quer ser? Então, a gente desenhou a cultura do comecinho ali, com as competências de liderança, com o nome que a gente ia ter diferente do que a gente tinha para ser uma empresa de bens de consumo, o nosso propósito. Então, todo esse desenho e toda a transformação cultural oriunda disso daí foi muito protagonizado pelo RH. Engraçado que se você não falasse RH, a gente poderia falar que foi de marketing, de negócios. Poderia, é verdade, poderia. Não é? E todo o rebranding que a gente fez foi RH que protagonizou. E poderia ser marketing mesmo. Marketing nos ajudou ali no início a ver se estava tudo bem com aquilo que a gente estava desenhando e criando, se fazia sentido e tal. Mas quem liderou, quem implementou e costurou toda a organização para acompanhar essa dinâmica foi a RH. Então, eu acho que é um projeto que eu me orgulho muito, porque a gente vê os frutos. Quando eu entrei na Softs, as pessoas... eu tinha que falar, venham trabalhar aqui porque aqui é legal. Agora eu tenho que falar, calma, não vem tirar os colaboradores daqui, porque eu sei que eu sou celeiro de talento, né? Quanto tempo durou essa mudança? Tiveram algumas etapas. Então, eu acho que no início, quando eu entrei, assim, acho que a gente levou uns 2 anos para estar com tudo em place, assim, tudo, modo de falar, né? Nunca tudo está em place, mas assim, ter as pessoas já sabendo para onde elas estavam indo, o desenvolvimento de liderança desenhado, os sistemas de gestão melhor costurado, tudo isso. Então, uns 2 anos para ter uma primeira grande transformação. Acho que depois a transformação total, assim, depois mais uns 3 anos, assim, para... Totalizando 5 anos. Uns 5 anos. Eu te pergunto Faz isso... sentido isso? Total, porque eu desconfio muito dos profissionais que vêm com um discurso de eu mudei a cultura de uma empresa em 1 ano. Qual o tamanho dessa empresa e o que você entende como cultura? É verdade, é verdade.
Para mim, como recrutador especializado neste tipo de posição, as evidências que eu tenho são de pelo menos ciclos de 3 anos. Aham. 5 anos é onde você consegue fazer uma mudança, as primeiras etapas, você corrige a rota, e em até 5 anos você valida o que você fez. Exato, exato. Então, em 1 ano, o máximo que é feito, e eu gostaria que me provassem o contrário, é você muda processo. Claro, você redesenha, Você redesenha processos, processo. tal. Porque tem muitos profissionais de recursos humanos que acham que cultura é processo. Não está totalmente errado, mas não está totalmente certo. Não, não é só isso. Não é só isso. Não é só isso, ao contrário, não é só isso. Exatamente. Né? E você mudar comportamento, padrões, leva muito tempo, né? Agora, esse tempo que a gente leva para construir, ele é rapidamente destruído também. Sim. Sim. Se não tomar cuidado, poucas coisas... A gente estava falando isso antes das câmeras estarem abertas, né? Poucas coisas podem destruir com muita velocidade padrões bem estabelecidos, né? E aí, quando isso acontece, que existe essa destruição, volta para o padrão anterior, né? Mas volta para o padrão anterior de uma maneira mais sólida ainda. E mais difícil de ser mudado. É mais difícil de ser mudado. Porque aí os processos já estão tão entremeados que como é que você... Complexo. Aí é muito complexo. Exato, exato. Regiane, últimas perguntas. Série, livro que você viu, que você leu, discos que você gostaria de indicar pra gente? Pode ser qualquer coisa que você ache bacana. Eu tenho visto muita série, né? Eu gosto muito de ficção científica. E eu vi uma série recentemente chamada For All Mankind. Você conhece? Não. É na Apple TV. Tá na Apple TV, tá. É uma série... vai ter, se Deus quiser, a 5ª temporada agora, tem 4. E ela fala o seguinte, como seria o mundo se a Rússia tivesse ganho a corrida espacial e chegado na Lua primeiro que os Estados Unidos. E aí, é uma ficção científica que ocorre no passado. É super interessante, assim. Eu adorei essa série e ela faz reflexões importantes sobre o mundo da tecnologia, sobre todas essas coisas que a gente está vivendo, sobre as polarizações e tal. Eu adorei For All Mankind. Eu tô vendo uma série agora que eu tô gostando muito também, na Apple TV, mas eu tô no começo, na metade da série, que chama Silo. Você já viu? Eu já ouvi falar, tá na minha shortlist para ler, para ver, mas eu não cheguei nela ainda. Eu aluguei a Apple TV recentemente. Então, tô começando a descobrir o que tem lá. Tem umas séries muito boas, tá? Tem séries muito boas e eles têm filmes muito bons. Então, como eu tenho todos os outros streamings, eu exagerei todos eles, cheguei no final, e aí tem coisa que só tem na Apple. E assim, antigamente você só tinha Apple se você tivesse Apple. É verdade. Hoje não. Não. Hoje, então, você pode ter tudo. Então, eu tô descobrindo o que tem lá. Você vai amar. E olha, se você gosta de ficção científica, eu adoro. Você vai amar For All Mankind. Eu já indiquei essa série para algumas pessoas. Tem pessoas que adoram, falam, nossa, Regiane, tem outros que falam, não me empolguei. Depende do estilo, né? Eu assisti agora o filme da Fernanda Torres e do Selton Mello. Gostou? Sensacional. Eu achei muito bom, emocionante. E o Selton Mello, a gente está falando da Fernanda Torres, mas o Selton Mello... É um baita ator, né? Um baita ator. Ele faz um papel menor que o dela, Sim. né? Mas sensacional também. E ela não tem nem palavras. Então, eu tô super fã nesse momento acho que essa minha veia teatral, assim, faz eu gostar muito dela como atriz. Eu acho que ela é muito boa e ele também. Então, eu super recomendo. Ainda estou aqui. Talvez que você saiba o quanto é difícil, né? É muito difícil, muito difícil. E ela falou uma coisa, o seguinte, ela é uma pessoa extrovertida. Ela é uma pessoa das emoções para fora. E o personagem dela é contido. É um personagem que contém. E você conseguir ser bom naquilo que você faz, tendo que mostrar as emoções, contendo, putz. É o ator mesmo, né? É o ator. Realmente ele transmutar o comportamento, a natureza dele para o personagem. É verdade. Essa é a verdadeira atriz. É verdade. E livros eu leio muito, eu adoro. Livro que eu adoro ler é biografia. Gosto também. Eu amo biografia, então acho que quase todas as biografias que estão no mercado eu já li. Qual foi a que mais te surpreendeu do lado negativo e do lado positivo? Olha, do lado positivo eu recomendo o primeiro livro da Rita Lee,
Eu esqueci o nome agora que ela fez. Eu esqueci que tem uma diagramação Sim. muito legal. Esse livro é delicioso de ler. É um livro muito bem escrito e negativamente. Porque tem muitas vezes você compra com a expectativa de ver a história de uma certa pessoa que você já conhece, ou que você admira, e você vai ler e fala, poxa, não teve Não nada que admirei me surpreendeu. tanto. Ou, o que acontece no meu caso? Eu já sabia, e na verdade eu comprei um livro repetido. Qual, por exemplo? Silvio Santos. Ah, entendi. Comprei o do Silvio Santos, saiu recentemente não, 1 ano e meio atrás. Eu comprei, traz detalhes interessantes de como ele foi construído, a gente sabe, e aí, obviamente, eu terminei de ler um pouco depois que ele morreu. Aham. E aí você vai vendo que foi um livro que convenientemente esconderam algumas coisas, mas mostraram outras coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Tá. Falei, puxa, é só isso. Realmente, então, eu conheço, todo mundo conhece quase tudo dele. Aham. É verdade. Então não me surpreendeu. Não foi, tá. Eu tô pensando assim que a biografia do Steve Jobs, eu parei, não sei porquê, não me conectei. Não, teve 2 filmes. É que acho que teve muita, não tem tinha muita surpresa, coisa então, lá, né? então você fala, putz, é isso. Acho que foi por isso, Né? E assim, não é que tem demérito nenhum, é que não me surpreendeu. Aham. Talvez sejam personalidades já tão exploradas É verdade. que a gente já fala, putz, é isso aí, É verdade. beleza, bacana. Sabe o que eu tô lendo agora? E não tô recomendando ainda, mas é uma biografia, é da filha da Priscilla Presley e do Elvis Presley, Elvis Presley. E é metade ela, a filha, a Lisa Marie, e a filha da Lisa Marie. A neta do Elvis. A neta, porque a Lisa Marie divulgou para a filha que tinha uma biografia e morreu 1 mês depois. Então a filha pegou aquilo ali e então tem uma parte do livro que é a mãe falando e uma parte do livro A que é ela neta dela falando. casou com o Nicolas Cage, não é? Eu acho que é isso. É isso. É isso. Mas se separou também, né? É. Acho que sim. Mas eu tô gostando, tá interessante. Muito bom. Regiane, alguma coisa que você queria compartilhar que eu não te perguntei? Algo que você acha importante? Não, eu acho que Tempo passa eu rápido queria. aqui. Passa muito rápido. Nossa, eu acho que eu falei muito também. Imagina, Desculpa se eu falei imagina. demais, tá? Ué, você tá aqui pessoal? pra isso, pô. Mas assim, eu queria muito ter falado dessa questão da sensibilidade, que eu acho que o RH precisa não deixar escapar. Porque. Que é interessante isso aí, sabe né? por quê? Porque a sensibilidade não quer dizer. Ter uma sensibilidade está muito mais ligada a ter uma empatia do que você Falar sim pra tudo. falar sim para tudo, ou que você começar a trazer elementos subjetivos para algo que é concreto. Verdade. Porque uma parte significativa do desafio que os RHs brasileiros têm é mudar essa imagem que as outras áreas têm de que o RH é feito de gente que gosta de gente. Quem gosta de gente são as pessoas que trabalham na área da saúde. É verdade. A RH é uma empresa que vai trabalhar com as pessoas para elas atingirem os objetivos das empresas. Exato. Potencializam as pessoas. Exatamente. Né? Alavancam, né? E, por definição, o objetivo de qualquer empresa é o lucro. Claro, Quem não tiver confortável com isso, problema zero. claro. Só que talvez o mercado corporativo não é o lugar para ela. E É ponto. verdade, é verdade. Então, acho que essa é uma luta interessante. Porque o RH ele precisa mudar essa imagem sem deixar de ser empático. Porque essa sensibilidade... Porque eu acho que é um desafio, desculpa te interromper, que a inteligência artificial ela vai ser uma barreira. Ou uma solução, como você mesmo Ou falou, uma solução. né? Exato. Aonde que ela vai ser uma barreira? Poxa, nossos relatórios estão dizendo, sei lá, que a gente tem que demitir X pessoas de tal área. Será que é isso mesmo? Será que a gente precisa demitir, desligar essas pessoas? O que a gente pode fazer ao invés de demitir, Exatamente. por exemplo? Exato. Né? Ou o que a gente faz antes de chegar nesse ponto? Exato. Né? Porque isso é caro também, né? Muito caro você ter que demitir as pessoas. Então, né? eu acho que são essas colocações que o RH vai ter que trazer e que eu concordo 100% com você. É uma questão de você trazer um olhar de negócios Totalmente. e empático com essas pessoas, porque senão vai ficar muito fácil tomar as decisões sobre pessoas, como algumas empresas tomam. Você, basicamente, você olha um relatório, números são frios, e você toma as decisões com base nisso. Sim, sim. Ou não percebe algumas coisas que estão evidentes ali e que
todo mundo já está comentando nos bastidores e só você do RH que não sabe. Exato. Então, é dessa sensibilidade que eu estou falando também. Saber ler essas entrelinhas ali, né? Última pergunta. Você trouxe um tema importante. Como que o RH lê as entrelinhas? Como que ele aprende a ler? Bom, primeiro, tendo contato com as pessoas, né? Atrás da mesa, RH não vai conseguir fazer isso, né? Então, tem que estar onde as pessoas estão. Tem que, olha, vamos tomar um café, vamos almoçar, eu vou fazer um tour aqui pela fábrica junto com vocês, eu vou fazer campo aqui com a equipe de vendas, eu vou trabalhar um dia junto com a equipe, sei lá, de operações ou de marketing. Então, RH precisa estar onde as pessoas estão. Ele precisa estar onde as pessoas estão e ele precisa ser capaz de também fazer uma leitura analítica das coisas. Uma leitura totalmente analítica e precisa... E aí, talvez é o mais difícil, é muito difícil, porque RH contrata e RH demite, mas ser um lugar de confiança. Que as informações importantes... Você vai atrás das informações, mas as informações também têm que chegar. Então, tem que ser um lugar de confiança, onde as pessoas trazem as informações, né? E aí, como que se constrói isso? Como que você constrói essa confiança? Sendo justo. Sendo justo, e a gente estava falando isso no começo também, antes da gente entrar no ar, que é você fazendo menos exceção possível. Porque as pessoas vão ver que você está seguindo o que você falou que ia fazer, que está escrito no procedimento, na regra, no onboarding lá. Você viu aqui no onboarding, que é uma sugestão tua, Sim. que eu acho sensacional. Você já fazer um onboarding até antes da pessoa entrar. Exato. Com todas as regras, para a pessoa já saber onde ela está pisando. Para você que está vendo a gente, qual é a minha sugestão, tá? Você vai ter a sua política de como a empresa funciona, junto com uma carta oferta. Então, quando você, gestor, dono de empresa, empregador, RH, fizer a oferta para uma pessoa, junto você apresenta todas as regras, aquilo que é dito, e você vai falar aquilo que não é dito. Porque aí, dessa forma, a pessoa ela já aceita o pacote completo. Exato. E não é surpreendida. Eu amei essa ideia, tá? Eu vou aplicar, porque eu achei ela sensacional. Quero royalties, viu? Se você fizer isso. Eu achei sensacional. Então, as regras estão ali. E você as cumpre, porque muitas vezes a gente não cumpre as regras. A gente faz exceção aqui, exceção ali, flexibiliza ali. Aí, o outro fica, por que aquela pessoa foi promovida ou não? Se eu tô dentro desse mesmo... Uhum. Então, se você respeita as regras e faz exceção só quando não tem alternativa, você vai mostrar para a organização justiça, e isso gera confiança. Né? Excelente. Regiane, obrigado pelo seu tempo. Eu que te agradeço. Extremo valor. Mais uma aula. A porta está sempre aberta para você. Qualquer dúvida que as pessoas tiverem e que elas quiserem te encontrar, LinkedIn, o que mais? LinkedIn, Instagram, eu sou super acessível assim também. Tem coisas no YouTube também, tá? Excelente. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por você ter compartilhado tanta coisa em tão pouco tempo. Muito obrigada, Edu. Eu adorei. Obrigada a todo mundo aqui que cuida para que o podcast ocorra super bem. Me senti super bem-vinda, recebida, ganhei um monte de cafezinho gostoso. Missão cumprida. Missão super cumprida. Adorei. Obrigado, muito obrigada, Regiane. tá? Para você que está vendo a gente, até a próxima semana com mais um episódio do TeckerCast.